quero ler juntamente com vocês uma palavra que eu tenho lido durante esses meses. Eu estou meditando no livro de Isaías e eu quero ler 2 capítulos com vocês. Isaías, capítulo de número 59. Apenas o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não nos possa ouvir. Agora eu quero que você volte ainda no livro de Isaías e leia comigo o capítulo de número 54. Nós lemos no capítulo 59 que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos salvar. A mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos alcançar. E os ouvidos do Senhor não estão trancados para que não possa nos ouvir. E o capítulo de número 54 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que ainda não deu à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, faça que elas se estendam e não as impeça. Alonga as tuas cortinas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e fará que sejam habitadas as tuas cidades, e as tuas posteridades possuirá as tuas mãos. Não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não será confundidas, antes que te esqueças da vergonha da tua mocidade, não lembrará mais da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado de Deus por nós e por toda a terra. Pode ficar à vontade. Nós que estamos aqui, nós temos que ter a certeza do Deus a quem nós servimos. Nós que estamos hoje aqui reunidas nesse culto de mulheres, nós que saímos das nossas casas, deixamos os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos afazeres e entramos aqui, nós temos que ter a certeza do Deus que nós servimos. Nós temos que ter a certeza do Deus que nós viemos buscar. Nós temos que ter a certeza do Deus que nós viemos entregar aqui nessa noite o nosso coração e as nossas lágrimas. E se você ainda não tem total certeza sobre quem é o nosso Deus, eu quero te apresentar em poucas palavras o Deus que nós servimos. O Deus que criou todas as coisas e o Deus que te formou. Você não nasceu, você não cresceu e você não está aqui por um acaso. Deus, Ele tem cuidado pela
nome, sobrenome, endereço, alma, coração. E a palavra nos dá a certeza que esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos formou, Ele tem os ouvidos abertos para nos escutar. Ele tem a mão estendida para nos alcançar. E esse Deus que tem total poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, Ele te trouxe aqui para que você pudesse cantar alegremente essa noite. A palavra do Senhor diz: canta alegremente, ó estéril. E quando eu me refiro a estéril, não quero me referir somente à mulher que ainda não gerou, mas a mulheres que estão com a sua terra seca, a sua terra infértil, um coração seco, uma alma abatida, uma vida sem sentido. Eu quero liberar uma palavra no início deste culto para você, mulher cansada, mulher fadigada, mulher que está se sentindo entristecida, mãe cansada, esposa sem esperança. Você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Eu não estou liberando algo que eu escutei no YouTube. Eu não estou liberando uma palavra que eu decorei, mas eu sinto a presença de Deus para me liberar uma palavra que vem da Bíblia. E eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você levante a sua mão agora, neste momento. Eu quero liberar uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo. Você que entrou cansada, você que entrou desanimada, você que entrou aqui com pensamentos e você disse assim: eu quero desistir, eu quero parar, a minha vida não tem sentido, o meu Deus não me escuta, eu estou orando e nada acontece, eu estou buscando e nada muda. Eu quero liberar uma palavra que vem da Bíblia, uma palavra de verdade. Você vai cantar alegremente na presença do Senhor Jesus. Você vai se alegrar na presença do Senhor Jesus. Nós enfrentamos tempos difíceis, sim. Nós choramos, sim. Há tempo para todas as coisas. Mas também há um tempo. Há um tempo que o Senhor se levanta do seu trono e Ele olha para nós. E o Senhor, escute isso, o Senhor, Ele sabe o tempo certo para nos encontrar. Ele sabe o nosso limite. E talvez você esteja aqui dizendo: Deus, eu estou no meu limite. Muito bem. Essa noite foi preparada para você. Essa noite foi feita para você, para o Senhor te encontrar, para o Senhor tocar no mais íntimo, no mais profundo da tua alma. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a autoridade do céu para me liberar para a tua vida, que terá a partir dessa noite um tempo de mudança, um tempo, conforme diz a palavra, que você vai cantar e você vai exultar de alegria na presença do Senhor. Você, esposa, não desista do seu casamento. Você, mulher cansada, não pare no meio do caminho porque os teus pés estão sangrando. Você, mulher sobrecarregada, não desista porque ainda a sua oração não foi escutada. Ou melhor, toda oração é escutada. Não desista porque ainda aquilo que você tem pedido não aconteceu. Mas se exulte no Senhor, porque essa noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai renovar as forças de mulheres que estão aqui. E eu não falo isso através de um achismo. Eu libero palavras, crendo num Deus que fez na minha vida e também tem poder e autoridade para fazer na sua.
Quantas vezes eu me senti cansada, sobrecarregada. Quantas vezes me senti frustrada, desamparada, com a alma abatida, o coração entristecido. E quando eu pegava a minha Bíblia, eu sentia o gozo do céu. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor é fiel. Canta alegremente, ó estéril. Por que está abatida a minha alma? Porque se perturbas dentro de ti. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, e eu ainda exaltarei ao Deus da minha salvação. Eu libero uma palavra que você vai exultar. Você vai sentir o gozo que vem do céu. Há um tempo para todas as coisas, e talvez o tempo de você chorar, o tempo de você caminhar se sentindo cansada, se finalize hoje. E comece o tempo que você vai erguer a sua cabeça e você vai dizer: Deus me encontrou, Deus me visitou, Deus me levantou do poço da minha angústia. Chegou o tempo de você dizer: Deus encontrou a minha casa, Deus encontrou o meu marido, Deus encontrou a minha família, Deus encontrou a uma mulher que precisava ser encontrada. E essa mulher é você. Você foi encontrada por Cristo. Você foi encontrada pelo Espírito Santo de Deus, que tem o poder de renovar as nossas forças, enxugar as nossas lágrimas e nos colocar de pé em tempos difíceis. Você crê nisso? Você crê que essa noite você vai receber a unção, o poder daquele que tudo pode, daquele que é e daquele que sempre será? Você crê nisso? Você pode render um glória a Deus para o Senhor? Você pode dizer que crê nesta palavra e que essa palavra vai se cumprir? Aleluia! Eu quero passar agora a palavra para a obreira Carol. E ela vai ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. E em seguida eu já quero que a missionária também se prepare. Ela tem uma palavra. Meu Pai, estamos aqui nessa noite, nesse culto de mulheres. Estamos com um envelope na mão. E o Senhor, Pai, sabe do nosso coração. O Senhor sabe tudo aquilo que nós pensamos. Assim como a Tua palavra diz que antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já sabe o que vamos falar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração. Cada mulher hoje está com um propósito nas mãos, Pai. E que o Senhor possa resolver no íntimo delas, Pai, cada propósito que for depositado aos Teus pés nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Agora eu vou chamar a missionária Tamires. Vamos colocar a missionária Tamires, que vai trazer uma palavra abençoada para a gente nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua serva, a Tua filha, a missionária Tamires. Nós viemos te pedir, Pai, que o Senhor possa conduzir este culto. Usa ela, Pai, que ela possa, Senhor, trazer aquilo que o Senhor tem propositado no coração. Que através da palavra que ela trazer, Senhor, possa tocar no coração de cada uma mulher. Que o Senhor possa trazer o renovo, Pai, espiritual e o fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Bem forte. Quantas mulheres bonitas, quantas mulheres maquiadas. A igreja está linda. Nossa obreira Gabriela decorou tudo com muito amor e muito carinho. Porque tudo que é para Deus nós devemos fazer com excelência. O que é para Deus nós não podemos fazer pela metade, fazer de qualquer jeito. E ela hoje foi uma prova disso, porque ela ficou responsável pela decoração da igreja. E nós não imaginávamos que ficaria tão decorado, mas ela entregou o melhor, ela entregou o que ela pôde. Então ela fez o serviço de excelência. A igreja ficou linda, parabéns, eu tenho certeza que Jesus também adorou a decoração. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Hoje é culto de mulheres, e o culto de mulheres ele é sempre diferente dos outros cultos.
Aqui é um momento onde nós nos abraçamos, nós ficamos juntas, nós temos um momento de comunhão. A Bíblia diz que o ferro ele afia o ferro. Então, se tem aqui alguém hoje que está um pouco desgastada, alguém um pouco cansada, tem ferros aqui hoje para te ajudar a levantar, tem ferros aqui hoje para te fortalecer, tem pessoas aqui para orar por você, para pegar pela sua mão e dizer: levanta, porque eu vou te ajudar. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Reis 17, 1 até o versículo de número 7. Amém? Diz assim: Então Elias, o tísbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Você pode se sentar? Essa palavra de hoje foi uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Já tinha um tempo que ela estava aqui no meu caderno, e hoje foi o momento em que Deus tocou meu coração para trazer ela essa noite. Eu estava meditando sobre Elias, e Elias, ele me veio uma palavra: desgaste. Se eu falar Elias, tem dois personagens que você pode se lembrar. Existem duas situações. Você pode se lembrar do Elias que orou e fogo caiu do céu, ou você pode se lembrar do Elias que, debaixo de um pé de cedro, ele pediu a própria morte porque estava cansado, porque estava desanimado. E aqui hoje tem mulheres que a maquiagem pode até esconder diante dos nossos olhos, a roupa pode até esconder as feridas que existem no coração, as feridas que existem na alma, mas existem mulheres entre nós que estão desgastadas. Existem mulheres que hoje aqui estão cansadas. Existem mulheres que vieram aqui pensando: eu preciso hoje de uma palavra, não é amanhã, eu preciso hoje, que Deus fale comigo hoje, eu preciso de um socorro hoje. Aconteceu uma experiência muito interessante comigo e aquilo me marcou. Eu e meu esposo, nós temos um carro, e toda vez que eu dirigia, eu tinha o costume, a mania de sempre ficar com o pé na medida da embreagem. E ele dizia: não fica com o pé na embreagem porque vai estragar o carro. Mas era tão automático, quando eu vi, meu pé já estava lá. E aí nosso carro acabou estragando. E estragou num período em que nós precisávamos muito. Nós estávamos nos mudando da casa que a gente tinha alugada para o nosso apartamento, era pasto, e foi um transtorno, porque aí eu precisei pedir ajuda para as pessoas, e nosso carro estava no mecânico, estava no conserto. E aquela experiência falou muito comigo, porque a palavra desgaste, ela significa destruição completa de alguma coisa pelo excesso de uso, ou diminuição de força, sensação de abatimento. E aí, quando o nosso carro ele estava no mecânico, eu fiquei pensando: não precisava ter ficado com o pé na embreagem, podia ter escutado. Teimosa, ficava com o pé até desgastar. E tem mulheres aqui hoje que estão desgastadas porque estão fazendo uso excessivo de algumas coisas, estão se cobrando demais dentro de casa.
desgastando aos poucos. De repente você não tem mais vontade de vir na igreja. De repente você não tem mais ânimo de cozinhar para o seu marido. De repente você não tem mais ânimo de se arrumar e você está se desgastando aos poucos por uma cobrança excessiva. E hoje à noite eu quero te fazer um convite para desacelerar. Desacelere um pouco. Tudo aquilo que é demais causa destruição. Tudo aquilo que é em excesso machuca. Até se você tomar água em excesso vai te fazer mal, você vai parar no hospital. Excesso de hidratação, olha que ironia, mas faz mal, porque tudo que é em excesso machuca. E nós, como mulheres, nós temos essa cobrança. Eu preciso ser boa no trabalho, eu preciso ser boa em casa, eu preciso ser boa com o meu marido. Aquelas que são mães, eu preciso dar atenção para os meus filhos, eles precisam estar bem cuidados, alimentados, roupa limpa, porque senão as pessoas já olham e já começam a julgar, já começam a falar. Então hoje aqui o culto não é para a gente reparar nas pessoas, não é para a gente reparar em quem está arrumado, em quem não está, na roupa, se a irmã engordou, se a irmã emagreceu. Hoje é um convite para nós desacelerarmos. Nós precisamos desacelerar um pouco. Tem dias que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai arrebentar, mas tem dias que a gente não vai dar conta de nada. Tem dias que o controle vai ser arrancado das nossas mãos. E o que fazer nesses dias? Tenha paciência. Aprenda com esse momento. Desacelere um pouco. As cobranças excessivas, as cobranças diárias estão nos desgastando. Nós somos muitas em uma só. A gente é mulher, a gente é esposa, a gente é profissional, aquelas que são mães, obreiras, missionárias, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. E em que momento a gente para fazer a nossa manutenção? Meu Deus. Em que momento que a gente para encontrar o defeito? Em que momento que a gente para e olha assim, calma, que tem alguma coisa de errado? Daqui um pouco vai estragar, daqui um pouco vai machucar. E quando machuca, sobra para todo mundo. Afeta todo mundo. O convite que eu tenho para você nessa noite é desacelere. Elias, ele era um homem muito temente a Deus. Elias era um homem que orava, conversava com Deus. Um homem de um caráter reto, justo. Um homem espiritual. Mas perceba que também como homem, ele também fraquejou. Como mulheres, a gente não tem uma super capa. Tem momentos que a gente também fracassa. Tem momentos que a gente também se olha e pensa, não está dando nada certo. O controle fugiu completamente das minhas mãos. E dias assim faz parte. Dias assim nos ensinam. Dias assim nos trazem lições valiosas. Eu me lembro de um dia, parece que eu estava prestes a entrar em colapso. De tanta coisa, pensando, me cobrando, imaginando. E sabe, a nossa mente começa a ficar 1 milhão. E aí Deus tocou meu coração que eu precisava conversar com alguém. Eu precisava de um amigo, eu precisava desabafar. E aí eu chamei a pastora Dayana, a gente foi numa padaria. Eu acho que ela saiu carregada de tanta coisa que eu falei. Mas eu chorei. Eu falei tudo que estava no meu coração e ela disse, nós vamos orar e eu vou te ajudar. Porque é isso que nós temos que fazer aqui hoje, no culto de mulheres. Quando a gente vê uma irmã um pouco abatida, quando nós vemos uma irmã um pouco triste, nós precisamos ir lá e dizer, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou orar por você. Você precisa conversar, está acontecendo alguma coisa? Ou se não quiser falar, oferece um ombro para essa pessoa chorar. Oferece um ombro para ela se apoiar. É para isso que nós temos a rede de mulheres. É para ser diferente, é para ser um culto diferente. Nós não estamos aqui trabalhando só para vocês virem e depois saírem como se não tivesse escutado nada. Nós temos trabalhado, nós temos orado, nós fazemos madrugada da geração para levantar mulheres que vão levantar outras mulheres. Não é só para você vir, escutar uma palavra, tomar um café e ir embora. O nosso propósito é levantar outras mulheres. E Elias, ele recebe essa direção, ele chega até o rei, e eu imagino que ele foi com muita coragem, muita ousadia. Imagina, o rei era uma autoridade naquela época. Ele chegou e falou, não vai chover, segundo a minha palavra. Muita coragem, muita
muita ousadia da parte dele. Porque Elias, perto do rei naquela época, era considerado ninguém. O rei era uma autoridade. Mas ele foi e obedeceu aquilo que Deus tinha pedido para ele. Mas perceba que depois, Deus diz para ele: vai e esconde. Vai e esconde-te no rio. E lá os porcos vão te dar comida, o rio para você beber, e fique lá. Elias não precisou se preocupar, porque Deus providenciou tudo para ele. Quando Deus nos entrega direções, Deus já providenciou alguém para nos alimentar. Deus já providenciou uma fonte para nós ficarmos perto. Deus já providenciou todos os cuidados que nós precisamos. E depois da palavra, Deus esconde ele. Tem tempos que é necessário a gente se esconder. Tem tempos que ficar muito exposto na multidão é perigoso. Tem tempos que a gente só tem que fazer aquilo que Deus pediu e se retirar. Vai, fale e depois se retire. Um período de esconderijo. Porque quando Deus nos esconde, Deus ele também nos foge. Deus é um Deus que fala na multidão, mas é um Deus que prepara no secreto. É um Deus que trata no secreto. É um Deus que cuida no secreto. É um Deus que repreende no secreto. É um Deus que fortalece no secreto. Então Elias se retirou e ficou se alimentando naquele ribeiro. Mas perceba que o versículo de número 7 vai dizer o seguinte: passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então a palavra de Elias, que não haveria chuva, estava se cumprindo. E de repente aquela fonte que era o refúgio, de repente aquela fonte que era o conforto de Elias, aconteceu o quê? Ela secou. E secou porque Deus permitiu secar. Porque se Deus não quisesse que secasse, Deus continuaria enviando a água. Mas secou por um propósito. Qual era o propósito? Elias, se mova daí. Aleluia. Essa fonte já secou. Você se alimentou por um tempo, você bebeu por um tempo, mas agora você vai se levantar e você vai se mover. Tem fontes que Deus levou até você, mas a fonte secou e aí você se questionou: mas por quê? Se foi o Senhor que me trouxe aqui e agora essa fonte secou, por que o Senhor permitiu isso? Porque você tem que se mover. Tem pessoas que a porta está fechando, as coisas estão se espremendo, estão se apertando e a pessoa não está se movendo, não está tomando uma posição, não está tomando uma iniciativa. Deus tem algo novo, Deus tem uma fonte nova, Deus tem alimento novo, Deus tem um óleo fresco para derramar, mas você precisa se mover. Não espere Deus te espremer mais um pouco. Se mova, se levante, se posicione. Olhe para você nessa noite: o que eu preciso me arrumar, o que eu preciso me consertar? Qual é a fonte que Deus está secando para falar comigo e eu não estou entendendo? Quais são as portas que estão se fechando? O que tem me feito chorar? Fontes que Deus seca com permissão para você se mover. Porque senão é muito confortável a gente ficar bebendo de uma fonte onde a água está sempre fresca, onde a água está sempre limpa. É muito bom, é muito confortável, mas não é isso que Deus tem. Não é só isso que Deus quer. A fonte foi um lugar de passagem. Elias passou alguns dias, mas depois era hora de se mover. Era hora de se mover para um tempo novo. E eu queria que você lesse comigo o capítulo de número 8. O versículo, continua no capítulo 17, o versículo de número 8. Agora Elias foi para uma nova fonte. Elias foi para um novo tempo. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali.
eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então agora Elias foi direcionado até Sarepta. Então Elias deve ter pensado: se uma viúva vai me sustentar, essa viúva tem comida? Se uma viúva vai me sustentar, ela tem alimento de sobra para chegar mais uma boca. É como a gente vai receber uma visita em casa. A gente não recebe uma visita em casa com os armários vazios. A gente passa no mercado e compra comida, compra refrigerante, a gente compra coisas para receber a visita. Vou fazer o café de convidado. A gente se prepara. Então Elias pensou: agora uma viúva vai cuidar de mim. Então essa viúva, ela tem para chegar mais alguém com uma boca e comer, tem sobrando. Aí Elias se prepara com o quê? Com uma mulher que tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela falou: olha, eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Elias passou por um período de cuidado, todo o alimento vinha até ele. Mas agora ele foi enviado para profetizar o alimento para alguém. Às vezes, a gente está aqui na igreja e a gente está precisando ouvir uma palavra e Deus fala assim: vai lá e fala com aquela pessoa e libera uma palavra. Mas é aquilo que eu estou precisando. Eu cheguei um dia aqui na igreja e eu estava tão triste com algumas coisas e veio uma irmã e começou a desabafar comigo. Eu comecei a dar conselhos para ela pensando: meu Deus, mas eu também não estou bem. Então Elias agora foi enviado para profetizar, para ser um alimento na vida de alguém. Elias orou, Elias profetizou, e o que aconteceu? O óleo começou a transbordar. E o interessante nessa história da viúva de Sarepta é que enquanto havia óleo, havia as vasilhas. Porque aquilo que Deus nos entrega, Deus não entrega pela metade ou entrega menos. Deus entrega na medida, é especial, cabe em você, é do seu tamanho, é do seu formato, tem nome, tem destino, foi preparado, é exclusivo, é seu, é para você. O que Deus tem para mim, Deus não tem para você. O que Deus tem para você, Deus não tem para mim, porque é único, é exclusivo, é para você. E o óleo transbordava e enchia as vasilhas. Porque é único, é na medida. Deus ele não erra. O que Deus faz é na medida. E agora eu queria que vocês fossem lá para o capítulo 18. Nós vamos ler o versículo número 18, versículo 25. Agora Elias, ele vai até os profetas de Baal, e nós vamos ler o versículo de número 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vocês um dos bezerros, preparem, porque vocês são muitos. Invoquem o nome do vosso Deus, mas não coloquem fogo. Eles tomaram o bezerro, prepararam, invocaram o nome de Baal desde de manhã até meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou está em alguma viagem, talvez dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme era de seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia,
Profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. Todo o povo se achegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um lago em redor do altar, segundo a largura das medidas da semente. Amarrou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, somente terra. Então agora Elias está diante dos profetas e Elias ele é debochado, ele até brinca. Fale mais alto, que talvez ele não está ouvindo. Tem que ter muita coragem para você desafiar, tem que ter muita ousadia, certeza de que Deus não vai te desamparar. E Elias era um homem firmado em Deus. Então ele começou a debochar porque ele sabia que nada iria acontecer e as pessoas estavam lá, se cortando, se ferindo, clamando, gritando, e nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, Elias reparou aquele altar. E para a situação ficar ainda melhor, Elias mandou começar a encher de água. Era para ficar ainda mais impossível. Só que o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus não tem barreiras. Então Elias começou a encher de água, mandou encher de água. Pode colocar água. Para que a situação ficasse ainda mais impossível. E eles reconhecessem que só havia um Deus sobre Israel. E Elias ele vai para fazer a sua oração. E ele fala: mostra que tu és Deus. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu o altar. Olha que magnífico. Um homem que viveu sob os cuidados de Deus. Um homem que orou e fogo caiu do céu. Um homem que Deus usou para falar com o rei. Olha que extraordinário o que esse homem fez. Mas agora, daqui para frente, nós vamos conhecer uma outra versão de Elias. Uma versão que talvez você se identifique. Uma versão que talvez você olhe e pense: eu estou como Elias. A Bíblia vai dizer que Acabe, vendo aquela situação, ele corre contar para quem? Jezabel. E a gente sabe que Jezabel não era boa coisa. Então ele foi correndo contar para ela. E aqui eu aprendi mais uma lição. Que coisa feia o homem que não sabe resolver sozinho. Parece homem marica. Correu para a mulher que estava magoada, que estava ofendido, para ela defender ele, para ela tomar posição na situação. E hoje em dia existem pessoas que agem exatamente assim. Correm para a mulher resolver a situação. Tiram a força do homem aos pouquinhos. Não tire a força do seu marido em nome de Jesus. Deixa ele ser homem. Deixa ele resolver as situações. Eu não quero aprender como é que se troca o pneu. Isso quem faz é meu marido. Tem que trocar o óleo do carro, o marido troca. Tem que abastecer, ele abastece. Eu só ando. Tem que levar no mecânico, ele leva, ele fala, ele responde. Eu só ando. Mas agora dentro de casa, a minha função é cuidar dele, é cuidar da roupa, é cuidar da comida, é transformar a minha casa em um lar. Funções. E hoje tem tantas mulheres tirando a força do seu marido aos poucos. Sai para trabalhar, o marido fica dormindo em casa. Ela volta com a comida e o marido está lá em casa ainda não fez nada o dia inteiro. Não produziu nada o dia inteiro. Tirando as forças do marido. Quantos homens afeminados a gente vê hoje? Meu Deus, o que é isso? Força do homem que está sendo retirada. Nós não deixamos mais eles ser homens. Estamos tomando o lugar deles. E nós não precisamos fazer isso. Nós já temos tanta coisa para pensar. Nós já temos tanta coisa para se ocupar. Agora você tem que falar para o seu marido que deve e que não deve ser feito. Deixa ele ser homem. Agora você tomar o lugar do seu marido. Não faça isso. Fala para ele: levanta e vai lá resolver. Você não tem que pedir para o seu marido: me defenda. Ele tem que te defender se você pedir. Você não tem que pedir para o seu marido: me defender.
E mulheres estão enfraquecendo seus maridos. Olha o que Acabe fez. Ele poderia ter ido ele resolver com Elias, mas ele foi contar para a mulher. Ele foi lá para que ela defendesse. Ele foi lá para que ela fizesse alguma coisa. Quando ele também é uma autoridade, ele também poderia ter ido resolver. Ele também poderia ter tomado a iniciativa. Não tire as forças do seu marido. Você é mãe, você é esposa. Não tire a força que ele tem como homem. Não retire a autoridade que ele tem como homem dentro da sua casa. Situações de conflito, ele se posiciona, ele defende, ele fala, ele vai para cima, ele protege a casa, ele protege a família, ele traz o sustento. Ele resolve. Jezabel tirou a força de Acabe. Porque aí ela foi, imagina uma mulher com raiva, eu imagino uma mulher com fogo nos olhos. E ela manda uma mensagenzinha. É como se ela mandasse uma mensagem no WhatsApp dele. E ela diz assim: se amanhã, até essa mesma hora, tu não estiver morto, eu não me chamo Jezabel. Imagina a raiva que essa mulher estava. Pense numa mulher furiosa. Pense em algo que te irrita muito, o dobro. Ela queria matar Elias. Ela estava completamente enfurecida. E Elias, quando ele ouve aquela ameaça, Elias fica fraco. O homem que orou e o fogo caiu do céu ficou fraco com a ameaça de uma mulher. Não foi um exército que o cercou, não foi um exército que foi para cima dele, foi uma mulher, uma mensagem. Elias corre dali e vai para debaixo de um pé de zimbro e ele diz: ai Deus, já basta, já chega, tira a minha vida. Dá para imaginar que é a mesma pessoa que alguns dias atrás estava fazendo coisas extraordinárias, agora pedia para Deus tirar a sua própria vida? Sabe por quê? Porque às vezes a gente não precisa de grandes situações para se desgastar, é algo bem pequeno. Às vezes é uma palavra bem pequenininha. Às vezes é uma situação que talvez não tenha nem tanta importância, mas você está tão desgastada que aquilo é só a ponta para você explodir. E aí você não quer mais. Chega. Para mim já deu. Não vou mais. Não vou fazer mais. Não vou mais lá no culto. Para mim já deu. Mas às vezes é algo tão pequenininho. É uma situação tão pequenininha, uma palavra tão pequenininha, mas que te desanima, mas que te deixa fraca, que faz você se esconder, que faz você querer correr dos outros e não ser vista. Algo tão pequenininho. Você acha mesmo que o Deus que alimentou ele, o Deus que cuidou dele, o Deus que enviou fogo do céu quando ele orou, não ia proteger ele de Jezabel? Você acha mesmo que Deus não ia guardá-lo de Jezabel? Você acha mesmo que Deus não ia guardá-lo da fúria de Jezabel? Mas naquele momento Elias, ele se desgastou, porque ninguém está ileso a ter essas sensações, esses sentimentos. Elias, ele se sentiu acuado, intimidado. Elias teve medo. Elias se escondeu. Tem situações que às vezes são tão pequenininhas que nos intimidam. Tem dias que a gente levanta e enfrenta um leão, mas tem dias que se um gatinho passa perto de nós, a gente está com tanto medo. Às vezes o miado de um gatinho nos causa tanto medo, tanta aflição. Lá em casa, o meu marido sempre diz que eu sou um furacão, porque eu acordo de manhã e eu faço 1 milhão de coisas em 20 minutos. Eu já arrumo tudo que eu preciso arrumar. Eu já me arrumo, eu arrumo minha bolsa, arrumo minhas coisas, e ele precisa de 20 minutos só para acordar. Ele fica sentado na cama,
20 minutos só para a alma voltar pro corpo. E eu em 20 minutos já passei pela casa inteira. Nós somos diferentes. Um furacão. Mas Elias se desgastou. Eu também já me desgastei. Eu também já cansei. Talvez você também já falou para Deus, já deu, não quero mais. Fui muito ferida, fui muito intimidada, fui muito magoada, fui muito machucada. Para mim também já deu, Deus. O que mais que vai vir agora? Cansei. Vou me esconder. Vou fugir. A Bíblia vai dizer que Elias, ele se esconde, mas quando ele se esconde, Deus envia corpo. Deus envia o alimento. Deus cuida de Elias. Deus envia um anjo e diz assim: levanta-te, come e volta a caminhar. Tem dias, queridos, que a gente vai precisar parar um pouco, desacelerar um pouco. Aí Deus está dizendo assim: deita, come, mas depois levanta. Deita, descansa, mas depois levanta. Não é para você ficar estacionada. Descanse, tenha um período de descanso, mas depois levante com as suas forças revigoradas. Elias comeu, deitou de novo. O anjo veio de novo: levanta-te, come e vamos. Levanta. O anjo estava dizendo assim: reage. Deus é contigo. Não tem problema você descansar um pouco. O problema é você ficar deitada tempo demais. Enquanto Deus quer te usar, enquanto Deus quer fazer algo contigo. O problema é o anjo estar te falando: levanta, se posiciona, e você fingir que não está ouvindo nada. Isso é um problema. O problema é Deus estar te cobrando posicionamento. Aí você pega, escuta e volta. Aí você tem um problema. Depois, Elias levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna. De novo, Elias se escondeu. Elias entrou numa caverna. E olha o que Deus disse para ele: o que fazes aqui, Elias? Por que Elias entrou na caverna? Deus não pediu para ele entrar na caverna. Por que Elias fez aquilo que Deus não pediu? Aí Deus aparece para ele e fala assim: o que tu estás fazendo aqui, Elias? Não era isso que Deus queria. Não era essa a direção que Deus tinha entregado para ele. Aí Elias, ele vai e responde assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora buscam a minha vida para me tirarem. Aí Deus responde assim: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sai para fora. O que tu fazes aqui, Elias? O que tu fazes aqui, Leila? O que tu fazes aqui? Por que tu estás te escondendo? Deus já te alimentou. Deus já te deu força. Força para caminhar, força para continuar. O que tu fazes aqui, Elias? Por que ainda tu está te escondendo? Se o Deus que está falando contigo, por que tu ainda estás te escondendo, Elias? Aí Deus chama ele para fora
si que não eram suas. E Deus, hoje, está te chamando. Saia para fora, Elias, e se coloque diante da face do Senhor. Ouça aquilo que Deus tem a dizer. Ouça aquilo que Deus quer te entregar. Receba a armadura que Deus quer te entregar. Mas como? Se coloque diante da face do Senhor. Se coloque diante da face de Deus para entender aquilo que Deus quer. Mas não entre numa caverna. Não tome esse lugar de vítima. Deus já tinha falado, Deus já tinha alimentado, Elias já tinha descansado. Não precisava mais ficar nessa situação de vitimismo. Não entre nessa situação de vitimismo. Se levante. Se coloque perante a face do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu já vou finalizar. Eu já estou finalizando. Eu queria deixar 2 pontos para você com essa mensagem. Primeiro, você precisa se reabastecer. Como um carro, quando é muito usado em excesso durante o dia a dia, quando ele corre muito, ele precisa também parar. Ele precisa ir para o mecânico, precisa se reabastecer, precisa fazer as manutenções. Você precisa parar. Você precisa se reabastecer. Você precisa fazer a sua manutenção. Segundo, Deus, ele enviou um anjo para cuidar de Elias. Deus, ele envia pessoas também para cuidar de você. Talvez de uma forma indireta ou de uma forma direta, mas Deus, ele sempre cuida. Nos pequenos detalhes, Deus, ele cuida. Eu tive outra experiência que eu vi o cuidado de Deus. Nós estávamos aqui na igreja na semana passada e eu e a pastora Daniela estávamos conversando. E a gente estava naquele assunto de mulher, tipo, eu queria tanto fazer minha unha, eu queria tanto retocar isso no cabelo. Nós estávamos naquele assunto. E eu falei para ela, meu Deus, eu preciso colocar no cabelo, eu estou agoniada, sabe? Eu queria mudar, eu queria fazer alguma coisa. Mas eu falei sem intenção nenhuma. Eu não falei para que ela sentisse pena de mim. Mas Deus tocou o coração dela, ela se compadeceu. E durante a semana eu recebi uma mensagem de uma irmã que veio na igreja, ela é a esposa do G, ela falou assim, olha, você foi presenteada pela sua amiga Dai. Ela pagou para você um corte com escova. Eu falei, glória a Deus. Olha o cuidado de Deus aí agindo. Hoje, quando eu cortei meu cabelo, parece que eu até me levantei com força de 40 dias para lutar. Então Deus, ele envia pessoas para cuidar da gente. Às vezes de uma forma indireta, às vezes de uma forma direta, mas Deus, ele envia pessoas para cuidar. Terceiro, Deus, ele restaura o nosso local de intimidade. Deus mandou Elias sair da caverna, e quando Elias saiu dentro da caverna, Deus falou com ele. Restaure o seu local de intimidade. Restaure o local que você sempre conversa com Deus. Lá na sua casa, restaure aquele altar escondidinho que você tem. Aquele local que só você sabe que ali é o seu quarto de guerra. Restaure aquele altar. Aquele altar onde você fala e você ouve a voz mansa e suave de Cristo. Restaure esse altar. Não entre em cavernas que Deus não pediu. Não tome dores que não são suas. E o último, não tome decisões nos seus momentos de desgaste. No momento de desgaste, nós não estamos agindo pela razão. O desgaste, ele fala mais alto. Então não tome decisões. Não exploda no seu marido, não descarregue no seu marido. Às vezes dá vontade, mas não faça isso. Não solte nele os problemas que são seus. Às vezes a gente faz isso, a gente está, saturada, e aí ele pisou torto e você já descarrega. Não faça isso. Deus está falando. Tem irmãs entregando. Não faça isso.
tome decisões no seu momento de desgaste. Assim como Elias, Deus ele vai cuidar de você. Deus ele vai prover. Deus ele vai te dar forças. Deus vai te dar um período de descanso. E Deus também vai te proteger de Jezabel. Aleluia. Deus também vai te proteger de acusações. Deus vai justificar você para dedos que te apontam. O Deus que faz fogo do céu descer também é o Deus que nos esconde dos olhos daqueles que nos perseguem. Então Deus, ele vai cuidar de você. E com essa palavra, eu queria convidar. Isso é um convite e é com você, é com o seu coração. Nós queremos orar por vocês. Eu, a pastora Dayana, nós queremos orar por vocês. Se tem mulheres aqui hoje, eu preciso de uma oração, eu estou um pouco desgastada, eu estou sentindo que eu ando estressada, eu estou descontando em pessoas que não têm nada a ver com os meus problemas. Se você está assim hoje, vem aqui na frente. A pastora Dayana vai orar, eu vou orar junto com ela. Nós queremos te dar um abraço. E eu não vou nem insistir muito, porque nós temos um café lá atrás, para o culto não se estender muito, não ficar muito longo. Mas se hoje você é assim, eu estou desgastada, eu preciso, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos afiar você. Nós vamos pedir para que Deus, ele dê um plano. Nós vamos pedir para que Deus dê a fonte. Deus te dê a força para caminhar mais 40 dias e 40 noites. A gente olha essas mulheres bonitas, a gente olha essas mulheres armadas, mas só Deus sabe como está por dentro. A gente consegue esconder umas das outras. Se você olhar para sua irmã do lado, você não sabe o que ela está passando. Você não sabe o que tem feito ela chorar, você não sabe o que machucou ela essa semana. Você não sabe o que ela ouviu, você não sabe o que aconteceu, mas Deus sabe. Está escondido aos nossos olhos, mas não está escondido aos olhos de Deus. Então hoje, eu quero pedir para você, feche os seus olhos. Nós queremos orar e nós vamos pedir, Deus, dê força, restaura, dê um período de descanso se necessário, ensina elas a desacelerarem, mas depois faça com que elas se levantem ainda mais forte. Depois faça com que elas se levantem para vencer Jezabel, para vencer batalhas, para derrubar muralhas. Depois as levante. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Nós agora, Pai, entregamos em Tuas mãos, nas Tuas doces mãos, a vida de cada mulher que está aqui. Eu oro, Pai, agora por cada mulher que veio aqui na frente, entregar o seu coração, entregar a sua vida. Necessita de um toque, necessita de um milagre, necessita de um renovo espiritual. Necessita, Pai, que o Senhor visite o seu casamento. Necessita que o Senhor visite a sua família, os seus filhos. Eu oro por essa mulher que está totalmente sobrecarregada, está se sentindo frustrada, com a sua autoestima lá embaixo. Eu oro, Pai, eu apresento a vida de cada mulher que está aqui. Talvez, Pai, essa mulher não está conseguindo orar e dizer tudo o que ela precisava e queria dizer para Ti, mas o Senhor é conhecedor do mais íntimo e mais profundo do nosso coração e da nossa alma. E eu peço, Pai, que o Senhor regue esta mulher com a água da vida, que o Senhor visite essa mulher, dê a ela força, dê a ela ânimo. Talvez, Pai, tenha alguma mulher ali no seu banco, na sua cadeira, que não teve força, se sentiu envergonhada e não conseguiu vir até a frente, mas tem algumas coisas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, tem alguns sonhos que ela colocou dentro da gaveta, pegou a chave, chaveou e jogou fora porque disse: ah, Senhor,
Senhor, não vai acontecer, eu não tenho força, eu não tenho estrutura, o meu chamado já morreu. Mas que o Senhor traga para a vida dessa mulher a esperança de dias melhores. O Senhor é aquele que esteve com essas mulheres no ontem. O Senhor é aquele que está visitando com essas mulheres no hoje. E o Senhor também é aquele que vai continuar dando força para essa mulher no amanhã. Toca, Pai, no íntimo. Toca na vida espiritual. Essa mulher que não tem mais força para orar. Essa obreira que está se afastando da Tua presença. Toque nela nessa noite. Toque no seu coração. Diga para ela que ela precisa trabalhar. Diga para ela que ela precisa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, fala comigo. E quando ela abrir os lábios e dizer: fala comigo, o Senhor vai falar com ela. Porque o Senhor tem muita coisa para nos entregar. Renove a força dessa mulher que precisa do teu afago, precisa do teu abraço. Toque na saúde dessa mulher que está enferma. Toque na força dessa esposa. Toque na força dessa mãe. Jesus, nós precisamos de Ti de dia, de noite, em casa, na igreja, no trabalho. Nós precisamos de Ti, Senhor, quando estamos expostas no dia a dia, mas também precisamos de Ti no íntimo, quando ninguém nos vê. O Senhor está nos vendo. Então eu peço, Pai, que essa mulher possa sair deste culto totalmente reanimada, fortalecida, com as suas lágrimas enxugadas e com o gozo que vem do céu. Que o Senhor nos dê força, Pai, para mais uma semana, para mais um mês, e que nós venhamos, Pai, ser cheias da vida que vem do céu. Assim como o Senhor trouxe vida para o vale de ossos secos, traga, Pai, vida para essa mulher que está Te buscando, que está chorando, que está pedindo, Senhor. Nos renove. Senhor, nós precisamos de Ti para continuar na caminhada. Nós precisamos de Ti para se achegar. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor quiser, nós vamos ser levantadas. Se o Senhor quiser, nós vamos sorrir novamente. Se o Senhor quiser, tem um renovo na nossa casa. Se o Senhor quiser, o Senhor toca no nosso ventre, o Senhor toca no nosso marido, o Senhor cura as nossas feridas, o Senhor toca na nossa saúde. Então eu peço, Senhor, faça conosco, faça na nossa vida, faça para cada uma de nós que está aqui esta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Amém. Você crê que você vai sair daqui totalmente fortalecida por Deus? Você crê que você veio aqui por um propósito? Você crê que o Espírito Santo visitou a tua alma, o teu coração, a tua casa e a tua família? E você crê que você é chamada e é escolhida não somente para cultuar, mas também para servir a Cristo? O Senhor, Ele nos quer por completo. O Senhor, Ele quer a nossa alma, o nosso coração, a nossa família. Ele nos quer por completo. Que Deus te abençoe. Que você vá para a sua casa fortalecida. Que você vá para a sua casa amparada.